livro base para nosso estudo é o Catecismo Maior de Westminster, comentado por Johannes Gerhardus Voss. Então, é o Catecismo Maior que nós já conhecemos, que tem nas nossas Bíblias, na Bíblia de Genebra, mas com os comentários deste Gerhardus Voss. O livro está dividido em duas partes. Parte 1, acerca do que o homem deve crer, com 10 capítulos, e a parte 2, o que Deus requer do homem, com 7 capítulos. Por exemplo, a parte 1, alguns dos capítulos: doutrinas fundamentais, a providência de Deus, a obra do mediador, o pacto da graça, são alguns dos capítulos da parte 1. Da parte 2, a nossa condição perdida, o uso da oração, o uso dos sacramentos, obediência à vontade revelada de Deus. Então nós vamos começar essa empreitada confiando que Deus vai nos abençoar, porque nós estamos, como nós dissemos na introdução, nós estamos obedecendo a sua vontade revelada. Primeiro, obedecermos a ordem dele sobre a grande comissão. Segundo, obedecendo a ordem dele com relação ao nosso crescimento, crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. E obedecendo também a ordem de conhecê-lo, conforme nós lemos, quando citamos o texto de Jeremias, que a glória do homem é conhecer ao Senhor. Seguindo em frente, então, vamos à parte 1, capítulo 1, doutrinas fundamentais. A pergunta número 1 é a seguinte: qual é o fim supremo e principal do homem? A palavra fim aqui na pergunta tem o significado de propósito. Então nós poderíamos reformular a pergunta da seguinte forma: qual é o propósito supremo e principal do homem? A resposta é: o propósito ou fim supremo e principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Referências bíblicas que confirmam essa resposta: Apocalipse capítulo 4, versículo 11, que nos ensina que tudo foi criado para o gozo de Deus. Romanos capítulo 11, versículo 36. O ensino desse versículo é que todas as coisas existem para Deus. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31, que nos ensina que é nosso dever glorificar a Deus em tudo que fazemos. Salmo 73, versos 24 a 28, onde Deus nos ensina como o glorificar e que devemos gozá-lo para sempre. Evangelho de João, capítulo 17, versículos 21 a 24, que nos ensina que o nosso supremo destino é gozar a Deus em glória. Por que não é correto a gente responder a pergunta da seguinte forma: o propósito supremo e principal do homem é buscar a felicidade? Esta afirmação faz do propósito da vida humana algo voltado para o próprio homem. Isso não se harmoniza com o ensino da Escritura de que todas as coisas existem para Deus. E lá em 1 Coríntios também, Paulo diz algo muito interessante: para nós há um só Deus, de quem são todas as coisas e para quem existimos. Então todas as coisas existem para Deus, pois foram criadas por Deus para a sua glória. Dizer que o fim principal do homem é buscar a felicidade é o contrário de crer no Deus da Bíblia. A verdadeira felicidade do homem, é óbvio, resulta de reconhecer e buscar o seu verdadeiro propósito, a saber, glorificar e gozar a Deus, o seu Criador. Por que também nós não poderíamos responder que o fim supremo e principal do homem é buscar o melhor para a maioria? Por que seria incorreto responder isso também? Porque essa declaração envolve o mesmo erro da afirmação discutida antes, pois faz do propósito da vida humana algo voltado também para o próprio homem. A diferença dessa afirmativa é que ela faz da felicidade ou bem-estar da raça humana em geral o propósito da vida, enquanto que a afirmativa anterior fez da felicidade individual o seu propósito. Mas ambas são contrárias ao ensino bíblico sobre Deus como Criador e o fim de todas as coisas. Ambas, em essência, são a mesma coisa, com a ideia pagã de que o homem é a medida de todas as coisas. Essa é a ideia por trás dessas duas afirmações. A vida moderna
por estar amplamente dominada por essa falsa ideia de que o homem é o centro de tudo, é essencialmente pagã e não cristã. Até mesmo algumas igrejas absorveram esse ponto de vista pagão e falam de Deus como um Deus democrático. Porque também a resposta do catecismo coloca o glorificar a Deus antes de gozar a Deus. Não é isso que a resposta nos diz? Que o propósito principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. O glorificar a Deus vem em primeiro lugar. Por que essa ordem? Porque o componente mais importante do propósito da vida humana é glorificar a Deus, ao passo que gozar a Deus está estritamente subordinado ao glorificar a Deus. Na nossa vida religiosa, deveríamos sempre colocar a ênfase mais no glorificar a Deus, porque quem assim o faz irá gozar a Deus em verdade. Se o nosso propósito for sempre, em primeiro lugar, glorificar a Deus, nós verdadeiramente vamos gozá-lo para sempre, tanto aqui quanto no porvir. Mas quem pensa que pode gozar a Deus sem o glorificar, corre o risco de supor que Deus existe para o homem e não o homem para Deus. Enfatizar o gozar a Deus mais do que o glorificar a Deus resultará num tipo de religião falsamente mística ou emocional. Porque a raça humana ou qualquer um de seus membros jamais poderá alcançar a verdadeira felicidade sem que tenha que glorificar a Deus? Porque a verdadeira felicidade depende do nosso objetivo consciente de servirmos ao propósito para o qual fomos criados, isto é, glorificar e gozar a Deus. Servir conscientemente ao propósito para o qual Deus criou é a glória do homem, e fora da consagração consciente de si mesmo a esse propósito, não pode haver felicidade real, profunda e satisfatória. Conforme disse Agostinho de Hipona em suas Confissões, tu nos criaste para ti mesmo, ó Deus, e o nosso coração não descansa até que repousa em ti.